Fala galera, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre projeções e vistas ortográficas, falar um pouquinho sobre linhas e o comando layer e no final a gente vai desenhar uma peça juntos. Para quem não viu projeções e vistas, não tem problema, porque tudo que eu falar aqui vai te dar uma base para você conseguir construir o seu desenho. E também, para quem não viu a aula 2 e a aula 3, na aula 2 eu falo sobre comandos de precisão e na aula 3 eu falo sobre comandos de edição. E esses comandos, mais do que a gente vai aprender hoje nessa aula, vão servir para a gente conseguir construir o desenho no final. Então é importante assistir, beleza? Então vamos começar nossa aula. Eu vou começar falando um pouquinho sobre projeções e eu vou comentar sobre a projeção cônica e a projeção cilíndrica. Na projeção cônica, o centro de projeções, que seria o nosso observador, está a uma distância finita do plano de projeções. E os raios de projeções serão concorrentes no centro de projeções. Então, isso vai resultar num formato cônico, por isso o nome projeção cônica. E esse tipo de projeção é sensível à distância dos objetos em relação ao plano de projeções, porque observando essas duas figuras, que tem a letra A e a letra B, o objeto é o mesmo, só estão em distâncias diferentes em relação ao plano de projeções. E a gente observa que o nosso objeto projetado, ele aumenta e diminui de tamanho. Então, o tamanho do nosso desenho vai depender da distância que o nosso objeto está do plano de projeções. Já na projeção cilíndrica, o centro de projeções, que seria o nosso observador, está a uma distância infinita do plano de projeções. E isso resulta em quê? Resulta que os raios de projeções serão paralelos entre si. Esse tipo de projeção não é sensível à distância dos objetos em relação ao plano de projeções. Então, se a gente observar o nosso desenho, que tem a letra C e a letra D, a gente vai observar que nós temos o mesmo objeto, do mesmo tamanho, ele é exatamente igual, que estão em distâncias diferentes em relação ao plano de projeções, mas o nosso desenho mantém as mesmas características. E esse tipo de projeção, ela pode ser oblíqua ou ortogonal. Falando sobre o caso ortogonal, os raios de projeções, eles formam um ângulo de 90 graus com o plano. E a oblíqua é quando os raios de projeções formam ângulos menores que 90 graus com o plano. E aí você pode observar pelo desenho, nós temos dois objetos, em azul, eles são iguais. E na ortogonal, o meu desenho ele vai ficar na mesma direção e do mesmo tamanho que o meu objeto. Na oblíqua, o meu desenho ele vai ter o mesmo tamanho que o meu objeto, mas ele não vai estar na mesma direção. E em desenho técnico, a gente vai adotar a projeção cilíndrica ortogonal, que vai nos gerar as vistas ortogonais. Então, as vistas são projeções ortogonais de um objeto em um plano. Mas para a gente entender melhor, vamos falar primeiro sobre espaço ortográfico. Ele é utilizado na geometria descritiva, que serviu de base para o desenho técnico. E esse espaço foi dividido em 4 partes chamadas de diedros, através de 2 planos perpendiculares, como a gente vê nessa imagem daqui. A gente pode projetar o objeto em qualquer diedro, mas no desenho técnico são considerados apenas o primeiro ou o terceiro. O primeiro é usado no Brasil e originalmente adotado na Alemanha, e o terceiro é usado pelos ingleses e americanos. Para você identificar qual diedro você está usando no seu projeto, você pode escrever o nome ou usar esses símbolos aqui que eu deixei do ladinho do nome. No desenho técnico, é possível representar até 6 vistas ortogonais de um objeto, mas existe uma norma brasileira, a NBR 10.067, que recomenda utilizar o menor número possível. E o mais comum é que a gente adote 3 vistas. Mas aí você vai me perguntar, Paula, como que eu vou obter 3 vistas se eu só tenho 2 planos para projetar, o horizontal e o vertical? Então, para representar uma terceira vista, vamos considerar um plano de projeções lateral, como esse aqui que eu coloquei em roxinho. Para a gente obter as projeções em primeiro diedro de um objeto, a gente deve posicioná-lo na região referente ao primeiro diedro. E como o objeto estará entre o plano e o observador, teremos uma sequência direta de projeção. Depois, a gente deve escolher a face que melhor representa o objeto, e essa será a nossa vista frontal, e será projetada no plano vertical PV, que está atrás do objeto, como a gente pode ver aqui nessa figura. E a partir da frontal, escolhemos a superior e as laterais. Para a gente conseguir desenhar todas as vistas no papel, é necessário fazer uma planificação. No caso do primeiro diedro, o plano horizontal gira para baixo, fazendo com que a vista superior que está nele fique abaixo da vista frontal. E o plano lateral, esquerdo, gira para a esquerda, fazendo com que a vista lateral direita fique à esquerda da vista frontal. Para não ter dúvidas na hora de dar nome às vistas, pensa que as vistas estão ao contrário. A superior embaixo da frontal, a lateral esquerda no lado direito da frontal e a lateral direita no lado esquerdo da frontal. Não esquece também que a própria vista frontal está rebatida no plano atrás da peça, como a gente viu ali no desenho.
Aqui eu peguei um objeto que está em perspectiva isométrica e tirei as vistas no AutoCAD. Eu fiz isso para dar mais um exemplo de como que ficam as vistas no papel. Agora, para obter as projeções em terceiro diedro, a gente segue o mesmo raciocínio que a gente fez para o primeiro. Vamos posicionar o objeto na região do terceiro. E aqui, o plano estará entre o objeto e o observador, gerando uma sequência indireta de projeção. Nesse caso, também temos que escolher a melhor face para ser a vista frontal. Mas agora, a vista frontal vai ser projetada no plano vertical PV que está na frente do objeto. E a partir da frontal, podemos obter as vistas superior e laterais, assim como fizemos para o outro diedro. Seguimos para a planificação, mas no caso do terceiro diedro, o plano horizontal gira para cima, fazendo com que a vista superior que está nele fique acima da vista frontal, e o plano lateral direito gira para a direita, fazendo com que a vista lateral direita fique à direita da vista frontal. A gente pode pensar que estamos abrindo os planos para frente, como a gente pode observar aqui nessa figura. Para nomear as vistas no terceiro diedro, é mais fácil que no primeiro. As posições concordam com os nomes das vistas. Então, a vista superior fica em cima da frontal, a lateral direita fica no lado direito da frontal e assim por diante. Eu usei a mesma perspectiva isométrica para tirar as vistas em terceiro diedro para ter mais um exemplo de como que ficam as posições das vistas. Então, a gente pode concluir, a partir dessas representações, que as vistas da mesma peça são exatamente iguais, tanto para o primeiro quanto para o terceiro diedro. O que muda, na verdade, são as posições das outras vistas em relação à frontal, devido às planificações específicas para cada diedro. Agora que vocês estão feras em tirar vistas de uma peça, vou comentar um pouquinho sobre linhas. Eu coloquei essa tabela aqui, que mostra os tipos e suas aplicações de acordo com a NBR 8403. Então, essa tabela mostra as linhas comumente utilizadas e, caso você esqueça, você pode tirar dúvidas sobre a aplicação de cada tipo de linha. Se a gente usar tipos de linhas diferentes dessas que estão aqui, a gente vai ter que explicar os seus significados no projeto. Sobre a espessura de linhas, ela segue uma relação. A largura de linhas largas e estreitas não deve ser inferior a 2, e as espessuras devem ser conservadas nas vistas de uma peça, de um mesmo projeto. Na tela eu coloquei essa relação de espessura para deixar bem enfatizado. No meu caso, eu uso espessura 0.7 para linha larga e 0.13 para linha estreita, mas vocês podem usar qualquer outra espessura, desde que respeite a relação que eu falei. Outra coisa que eu acho importante falar é sobre o espaçamento mínimo entre linhas paralelas, inclusive em achuras, que são linhas usadas em cortes. Esse espaçamento não deve ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga, mas ao mesmo tempo é recomendado que a distância não seja menor que 0.7 milímetros. Também coloquei essa relação de espaçamento na tela para deixar bem enfatizado. Por essa tabela que eu fiz no AutoCAD, vocês podem ter uma noção de como que fica o desenho com as espessuras que eu coloco. Mas como eu falei, vocês não precisam usar as mesmas que as minhas. Então, eu separei alguns cruzamentos mais frequentes nessa tabela e coloquei as explicações embaixo. Fiz assim porque vocês ficam com a explicação escrita e podem printar a tela quando vocês tiverem dúvidas. Se quiserem ler agora, dá uma pausa no vídeo rapidinho, mas se não quiserem, bora continuar com a aula. Antes da gente falar sobre o comando Layer, eu queria comentar como que a gente seleciona os objetos num desenho. É importante eu falar sobre isso porque quando a gente for desenhar as vistas no final dessa aula, é bem provável que eu vou utilizar. Então, temos 2 modos para selecionarmos um ou mais objetos. Através do pique, que a gente seleciona os diferentes objetos clicando com o botão esquerdo do mouse, ou através de janelas. Para fazer uma janela, clica num ponto de origem na tela e depois em outro, que será o vértice oposto. Se o sentido de formação da janela for esquerda-direita, os objetos totalmente contidos nessa janela serão selecionados. Mas, se o sentido de formação for direita-esquerda, os objetos contidos ou parcialmente contidos serão selecionados. E esses são os modos de seleção de um objeto. Finalmente a gente chegou na parte de layers e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é, para depois eu falar sobre o comando. Os layers são como camadas transparentes e superpostas que organizam e agrupam os diferentes tipos de informações do desenho. Cada layer possui características próprias como cor, espessura e tipo de linha. Para ficar mais fácil, a gente pode pensar que um layer é uma folha de papel manteiga. Papel vegetal, sabe aquele papel que a gente fazia mapa quando era criança? Então, cada layer a gente consegue editar e que depois a gente consegue sobrepor todos esses layers, cada um com suas informações próprias, de forma que a gente consiga enxergar o desenho por completo. Uma vantagem da gente utilizar os layers é que podemos modificar os objetos de uma vez, ao invés de a gente alterar cada um. Com isso, o processo de alteração se torna bem menos trabalhoso e mais preciso. E para configurar essas informações de cada camada, usamos o comando Layer. Bora ver como é que a gente usa esse comando. Bom, para a gente configurar os layers, a gente vai clicar no comando Layer Properties, que tem esse símbolo aqui. Vai abrir uma nova tela para a gente fazer a configuração. Por padrão, já existe uma camada ativada, mas não é recomendado usar. Então, por isso que a gente vai criar novos layers para poder fazer o nosso desenho.
Para a gente adicionar uma nova camada, é só clicar no item New Layer, que tem esse símbolo, e aí ele já vai te gerar uma nova camada. Primeiro ele pede para a gente colocar um nome. No meu caso, que é para peça mecânica, eu coloco no nome o tipo de linha mesmo que eu vou usar. Contínua, traço ponto, tracejada e por aí vai. Depois de escrever, a gente aperta Enter e a sua layer já está criada. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre esses itens aqui em cima, para a gente entender um pouco o que eles fazem. O ON tem esse símbolo de lâmpada e normalmente a sua layer criada já está ligada, já está ativada. Para você desativar, você clica em cima dessa lâmpada e aí ela vai desligar essa layer. Então, quando a layer estiver desligada, ela apenas não vai estar visível para o usuário, mas mesmo assim ela existe para o AutoCAD. No Freeze, a layer selecionada não fica visível nem para o usuário, nem para o AutoCAD. Esse comando aumenta a velocidade de processamento do programa. E já o THAW, ele desativa o congelamento da layer e ela retorna a ser visível e disponível para regeneração e plotagem. O Lock, ele bloqueia a layer e o desenho não pode ser editado, mas ele fica visível. E o Unlock, ele desbloqueia a layer, permitindo a edição. O Plot controla se as camadas visíveis devem ser plotadas, mas se uma camada estiver definida para plotagem e, ao mesmo tempo, estiver congelada ou desativada, ela não será plotada. Até aqui, esses itens que eu falei, você ativa ou desativa no próprio símbolo dele. O que eu tô querendo dizer é que não existe um ícone off, um ícone tall, um ícone unlock e nem o contrário do plot. O Colors associa uma cor à layer. Com isso, todas as linhas traçadas serão da cor escolhida. E quando a gente troca a cor da layer, todos os objetos adquirem aquela cor. Para trocar somente a de alguns, a gente deve selecionar primeiro o objeto e depois mudar a cor. Aí você vai me perguntar, Paula, mas por que isso é importante? Você precisa fazer um desenho todo colorido? Então, visualmente fica muito mais fácil se você separar as suas layers por cores. Então, por isso, normalmente, a gente coloca cores diferentes para cada layer. Para a gente trocar a cor da layer, normalmente, quando a gente adiciona uma layer nova, ela vem na cor branca. Para a gente trocar, a gente clica no quadradinho da cor que está branco, né? Ou em cima do nome white, e aí ele vai abrir uma telinha que vai te mostrar várias cores. No meu caso, quando eu fazia meu projeto, era um trabalho individual e também não tinha regra de cores, eu escolhi qualquer uma. Mas nem sempre é assim, então você tem que ficar atento às regras de cores que o seu projeto exige. Depois é só clicar em OK, que o seu layer já vai estar com essa nova cor. O Line Type, ele escolhe o tipo de linha que será usado na layer. Para modificar, a gente clica 2 vezes sobre o tipo de linha que está selecionado. Aí, nesse caso também, quando a gente adiciona uma layer nova, normalmente vem escolhido a contínua. A gente clica em cima desse nome e vai abrir uma nova telinha também, para a gente também poder escolher os outros tipos. Se você não tem nenhuma outra linha, que é o nosso caso aqui, você tem que clicar em Load, que aí vai aparecer também outra tela e que vai te mostrar todas as outras opções de linhas que o programa tem. Você seleciona o que você quer e aperta OK. E em seguida aperta OK de novo para selecionar o tipo de linha para aquela layer que você deseja. O Line Weight, ele altera a espessura de linha associada a uma camada. Então, como que a gente troca também? A gente clica em cima da palavra Default, que seria uma espessura padrão, e aí vai abrir uma nova janela com todas as espessuras que o programa disponibiliza. E aí a gente já conversou sobre isso, né? Você vai escolher de acordo com o que você acha melhor, obedecendo aquela relação de espessura entre linha larga e linha estreita. Aí você seleciona a espessura que você quer e aperta OK. A Transparency altera o nível de transparência associado com uma camada, e o valor varia entre 0 e 90. No meu caso, eu nunca usei esse comando, mas eu estou comentando só para vocês saberem a existência dele, caso vocês precisem no futuro. Bom, então agora vamos aproveitar para a gente configurar nossas layers que a gente vai usar no desenho. Já estamos com a tela de propriedades dos layers aberta, e aí vamos clicar em New Layer. Bom, como eu já falei, né, vamos colocar um nome. A primeira que eu vou colocar vai ser contínua e dou Enter. E pode observar que ela está ativada, que ela não está congelada, que ela não está bloqueada e que ela vai ser plotada caso eu peça ao programa para fazer isso. Então, isso aí, no meu caso, eu não mexo. Realmente, o que eu configuro é a cor, o tipo de linha e a espessura. Então, vamos lá. Aqui está branco mesmo, como é o padrão. Clico 2 vezes. Vou escolher uma cor qualquer, aperto OK. Aí eu já escolhi a cor. A próxima eu vou escolher o Line Type, e aí nesse caso é o Contínuo, eu só apertar OK. Continua a mesma coisa, né? E vou agora escolher a espessura da minha linha. No meu caso, eu uso 0.7. E eu vou botar OK e pronto, eu já configurei o meu layer. Para tracejada, para traço ponto, é a mesma coisa. Eu vou adicionar aqui para ficar já pronto para a gente usar no nosso desenho.
Então, galera, chegou a parte mais legal da nossa aula. A gente vai tirar as 3 vistas de uma peça isométrica. Essa peça que tá aqui na tela. Mas antes eu vou mostrar como que ficou a configuração das linhas que eu vou usar. Eu recomendo que vocês depois tentem refazer essas vistas. Primeiro, para poder treinar a parte visual de vocês. E também para poder vocês treinarem os comandos de edição, os comandos de precisão e ficarem mais à vontade com o programa. Enquanto eu estiver desenhando as vistas, eu vou deixar alguns comentários na tela para poder ficar um pouquinho mais dinâmico. Então, bora começar esse desenho, né?
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda pra gente. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima aula.